Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, com vocês aqui no canal Reina em Pauta, cumprimentando a todos vocês, desejando um ótimo dia, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, no nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos falando aqui sobre o tema tabernaculando, a realidade da sombra. Tabernacular é o tema que Deus tem um propósito com ser tabernáculo. Qual foi o propósito de Deus em construir o tabernáculo? Era construir, amados irmãos, um espaço para comunhão, para relacionamento. Aleluia! Eu quero dizer que Deus tem um plano em tudo isso. E hoje, amados, aquilo que era uma sombra tornou uma realidade. Hoje Deus continua, como eu falei na última reflexão, continua tabernaculando com os homens. Por quê? Porque um dia o véu se rasgou do alto a baixo. A última série fala disso, o véu se rasgou, né? Assim que o véu se rasgou, amados, houve então uma restauração do tabernacular. Então voltamos agora ao propósito de Deus, que é ter comunhão com o homem. Mas é interessante que na última reflexão eu falei sobre a preparação, tudo, o desejo de Deus de construir aquele ambiente, a ordem que Deus deu para Moisés. Eu falei também, amados, do desejo de Deus em não ficar sozinho, em ter uma esposa, em ter uma companheira, em ter alguém, amados, para lhe corresponder. E agora Deus então dá cirurgicamente as medidas para Moisés. Deus revela a forma que Ele quer a construção deste tabernáculo. E é interessante, queridos, você já pode entender como eu vou concluir essa série, e a conclusão dessa série dirá que o tabernáculo de Deus, em sua restauração, sou eu e você. Eu e você somos hoje o tabernáculo de Deus. Paulo nos chamou de santuário, de tabernáculo. Nós somos a casa, a morada, o ambiente de Deus. A igreja, amados, é o ambiente da comunhão de Deus. Você sabia disso? A igreja é a casa favorita. A igreja é o lugar separado por Deus, restaurado por Deus, para que ele possa ter comunhão, para que ele possa ter relacionamento. Então, ao texto de Êxodo, capítulo 26, e versículo 15, Deus dá uma ordem a Moisés: faça armações verticais. Eu quero pontuar com você essa questão. Irmãos, o tabernáculo tinha que ser feito com armações verticais. O vertical indica Deus. O vertical aponta para cima, aponta para Deus. O vertical revela Deus. Eu sempre gosto de mencionar a cruz na questão vertical e na questão horizontal. A questão vertical da cruz é Deus se ligando com a terra, é Deus descendo e subindo, é Deus, amados irmãos, mostrando o seu amor e o seu desejo de relacionamento. E aqui o tabernáculo tem que ser feito de forma vertical, tem que ter colunas verticais. Então direciona, reporta para Deus, a presença de Deus, vindo para relacionamento, vindo para comunhão. Então tem que ser vertical. E também tem que ser de madeira de acácia. E tem uma medida, né? E o versículo 17, ele fala algo muito interessante, que é um ato contínuo da verticalização. É um ato contínuo. Ele fala assim, tem que ter, as colunas tem que ter 2 encaixes paralelos um ao outro. 2 encaixes, preste atenção, não é apenas um encaixe. Por que esse material de construção do tabernáculo tem que ter 2 encaixes? Ele precisa encaixar de um lado e encaixar do outro. Deus está aqui revelando, irmãos, que a vontade de Deus no seu relacionamento é que a comunhão nesse relacionamento seja plena.
Como funciona uma comunhão plena com Deus? Quando você volta, amados irmãos, à instituição dos 10 mandamentos, você vai perceber que lá existe o mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois existe o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Jesus, no Velho Testamento, ele pegou esses 2 mandamentos e pontuou eles, focou eles, né? Então, amados irmãos, esses 2 encaixes, para mim, representa Deus na nossa vida e representa você e eu na nossa vida. Você está entendendo? É impossível eu dizer amo Deus se eu não amar o meu irmão. É impossível você dizer eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, mas eu não amo o meu irmão. Eu tenho mágoa do meu irmão. Irmãos, é impossível. A Bíblia diz que se alguém fazer isso, esse alguém até agora está em trevas. Quer dizer, ele não encontrou luz, ele não teve revelação, ele não teve visão, ele continua, amados irmãos, desse jeito, dessa forma, separado de Deus por não amar o seu irmão. Olha que coisa difícil, profunda, complicada, né? Então é por isso que a constituição do tabernáculo, queridos, ela tem que ter 2 encaixes. Tem pessoas que usam seu temperamento e tentam viver apenas com encaixe. E diz assim, eu amo Deus, mas em relação ao meu irmão eu não amo. Eu não quero ter comunhão com meu irmão. Eu tive problemas com ele, eu não gosto dessa pessoa, meu espírito não bate com essa pessoa, não tem esse ditado aí? Meu espírito não bate, né? Não tem esse de não bater, irmãos. O ser humano, irmãos, não importa cor, raça, nível social, econômico, não importa. O ser humano foi criado por Deus para viver em humanidade, para ter comunhão. Então é por isso, irmãos, que esse tabernáculo, que representa também a mim e a você, né, na sua forma tridimensionada, porque o tabernáculo ele era tridimensionado. Se você for ver o tabernáculo construído por Moisés, ele tinha o pátio, ele tinha o santo lugar e ele tinha o santíssimo lugar, né? Ali formava então o tabernáculo. E ali Deus, amados irmãos, se mostrava presente no santíssimo lugar. O sacerdote trazia o sacrifício que era perfeito pela exigência, oferecia no pátio, se lavava na bacia de bronze, depois ele entrava no santo lugar, aí ele tinha de um lado o candelabro, e depois eu falo um pouco mais sobre isso. Ele tinha do outro lado a mesa da proposição, com os pães da proposição, e ele tinha também, amados irmãos, na entrada do santíssimo lugar, o altar de incenso, onde que o sacerdote oferecia o incenso, ali as especiarias aromáticas, para que aquele incenso fosse perfeito e fizesse uma fumaça perfeita, com a finalidade de que o homem sacerdote, o homem natural, não pudesse enxergar a grandeza do santíssimo lugar. Ele tinha que sentir, ele tinha que oficiar, mas ele não podia enxergar, amados. Então a fumaça tapava, o próprio sacerdote fazia fumaça, tapava de fumaça, então ele entrava no meio da fumaça e ali ele aspergia o sangue sobre a arca da aliança. Muito bem, queridos, e Deus vinha e Deus perdoava o pecado do povo e todo mundo ficava livre depois desse sacrifício. Agora, esse tabernáculo que foi constituído por Deus, irmãos, com 2 encaixes, que foi feito com madeiras verticais, esse tabernáculo representa eu e você. Eu e você fomos constituídos também de forma tripartida ou tridimensionada. Existem 3 dimensões dentro de nós. Na primeira dimensão, nós temos o Espírito. Aleluia! O Espírito, amados irmãos, é maravilhoso. O Espírito é onde está a nossa consciência. O Espírito é onde está a nossa intuição. E o Espírito é onde está a nossa comunhão. A comunhão é o lugar que Deus fez para liberar vida, para conversar com o homem, para se relacionar com o homem. Ok? Então está aí o Espírito. Também tem o outro lado, que é a nossa mente, vontade e emoção, que é o lado racional, que é o lado pensante, que é o lado da mente, e ali está então a vida da alma, né?
a vida da alma, nossa vontade, mente e emoção. E mais pro lado de fora está o que? O nosso corpo. O nosso corpo, ele apenas serve para expressar, ele é expressão. Então, quando você olha para o corpo e você percebe logo como está o interior, se o corpo está bem, está feliz, é porque, né? Então, vamos imaginar aqui o tabernáculo lá. Quando o povo via o sacerdote chegando e oferecendo sacrifício, o povo começava a glorificar a Deus, porque sabia que ia acontecer uma coisa tremenda. Sabia que logo o sacerdote adentrava o santo lugar e logo depois o santíssimo lugar, então aconteceria o milagre do perdão da vida do povo amado. Assim é a expressão vai revelar o que vai acontecer ou o que está acontecendo lá dentro. Então, você, por exemplo, tem uma expectativa de uma coisa boa, né, que vai acontecer. Então, o seu corpo expressa ânimo, alegria, vontade que chegue logo, desejo que aconteça logo, né? E quando a coisa é diferente, o corpo também expressa, porque se, por exemplo, tem uma expectativa ruim de alguma coisa, vamos supor, Deus me livre, uma pessoa está mal, está próximo da morte, então, às vezes, como família, a pessoa expressa, então, o que? Aquela dor, aquela tristeza, né? Então, amados, é assim que funciona. Agora, voltando para o tabernáculo, amados, para a constituição desse tabernáculo, se ele não for constituído ou construído da forma que Deus falou, irmãos, não vai acontecer o milagre. Pense nisso e me segue na próxima reflexão, porque eu vou continuar falando e decifrando para você esses pontos aqui, tá certo? Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma manhã, que o Senhor nos abençoe grandemente, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.